trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Seja feliz. Antes de louvarmos, nós cantamos uma canção agora que falou sobre o amor de Cristo na cruz. O amor que Ele teve para com os seus filhos, entregando-se, vertendo o seu sangue precioso para nos redimir, para nos libertar. E essa entrega foi uma entrega de amor. Há um versículo muito bonito na Bíblia que diz assim: que o verdadeiro amor não é nós amarmos o Senhor, mas Ele nos amar e entregar o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação, gente, é uma oferta substitutiva. A morte de Cristo era uma morte que todos nós merecíamos, porque nós somos pecadores, mas Ele se entregou por amor. Se você ler, Ele vai dizer: ninguém toma minha vida, eu a entrego. Foi uma oferta generosa, uma oferta de amor que nos trouxe vida. Foi naquele momento que Ele estava vertendo o seu sangue que Ele chamou os seus para perto dele e disse: vocês são meus, eu os comprei, vocês são meus, são propriedade minha. Nós estávamos conversando certa vez sobre a servidão a Cristo. E a palavra grega, que é traduzida como servo, na verdade é escravo. O escravo, ele não tem amor por si mesmo. Ele serve ao seu Senhor. Ele busca fazer a vontade do seu Senhor. Ele não tem anseios próprios, ele não tem sonhos. E a oferta dele na cruz por amor tem que fazer nós percebermos isso. Foi por causa da
oferta dele que hoje nós podemos nos reunir e dizer que nós somos filhos de Deus. Foi através da oferta dele que ele nos fez nos achegar novamente à presença do Pai. Ele nos religou com Deus e nos chamou para ser o seu povo escolhido. Leve a sério isso, porque isso é muito sério. Não são clichês bíblicos, são verdades bíblicas. E as verdades bíblicas devem ser irrefutáveis. Talvez você não goste de algumas, mas elas são irrefutáveis. Vamos louvar o nosso Deus. Ele se importa comigo, me ama como um furacão. Sou como uma árvore que se move pelo seu vento de misericórdia. E quando esqueço de minhas aflições ofuscadas por sua glória, posso perceber o quão lindo tu és e quão grande os seus afetos por mim. Como ele nos ama tanto, como ele nos ama, como ele nos ama tanto. Ele se importa comigo, me ama como um furacão. Sou como uma árvore que se move pelo seu vento de misericórdia. E quando esqueço de minhas aflições ofuscadas por sua glória, posso perceber o quão lindo tu és e quão grandes os teus afetos por mim. Ele nos ama tanto, nos ama tanto, ele nos ama tanto, ele nos ama, ele nos ama tanto, nos ama tanto, ele nos ama tanto, ele nos ama. E ele é o nosso galardão e nós somos sua porção, atraídos para a sua redenção. Se tua graça é o oceano, estamos afundando. Então os céus encontraram a terra como um beijo, e o meu coração queimar por dentro do meu peito. E eu não tenho tempo mais pra me lamentar, mas apenas pensar. Como ele nos ama tanto, como ele nos ama, como ele nos ama tanto. Ele nos ama tanto, nos ama tanto, ele nos ama tanto, ele nos ama. Queria que você fechasse os olhos para nós orar. Vamos passar a sequência do nosso culto de hoje com a ministração da palavra.
está aqui, o Senhor já está falando com você. Então você coloca os pés para fora de sua casa, o Senhor já está falando com você. Nós pedimos que Ele venha nos dar uma mensagem abençoada, que o Espírito Santo dele possa estar aqui, que nos fazendo entender todas as coisas. Que Ele tenha em nós espírito de entendimento, discernimento da sua palavra, pois ela é algo espiritual. Nós precisamos discernir de forma espiritual. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos, Senhor, diante da Tua presença, Pai, para Te pedir que Tu venha, Senhor, nos fazer entender, Senhor, cada palavra, Senhor, que será dita, Pai. Que Tu venha gerar em nós, Senhor, cada coisa, Senhor, que precisa ser transformada, Pai. Pois a Tua palavra, Senhor, ela vem para nos confrontar, Senhor. Ela vem como uma espada, Senhor, pronta para dar o corte, Pai. Que nós possamos ser humildes, Senhor, sermos reverentes, Senhor, na Tua palavra, Pai. E quando ela fale conosco, Senhor, nós não fechamos nossos ouvidos, meu Pai. Mas que nós estejamos bastante atentos, Senhor, para entender a Tua voz. Que qualquer dispersão, Senhor, qualquer bate-papo, Senhor, qualquer coisa, Senhor, que venha tirar a Tua atenção, Senhor, a atenção da Tua palavra, Senhor, eu peço a Ti, Senhor, que Tu não deixe que aconteça. E venha usar, Senhor, poderosamente o nosso pastor, Pai, para entregar, Senhor, as boas dádivas, Senhor, do céu para nós. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos por isso, Senhor. Porque Tu tens vontade, Senhor, que nós cresçamos em conhecimento, meu Pai. Nós cresçamos, Senhor, em intimidade contigo, Senhor. Continua tomando conta, Senhor, desse lugar, meu Pai, desse culto, Pai, das nossas bocas, Senhor. Das nossas atitudes, Pai. Que seja tudo para amar e glorificar o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, você pode sentar, por favor. As crianças vão lá com o tio Diego. Os adolescentes estão subindo também. Hoje nós vamos dar uma passeada na Bíblia. Se você não trouxe a sua, do lado de alguém que tem, a gente acompanhar os versículos. Antes de nós começarmos, vou pedir para nós fazermos mais uma oração. Ou com essas cabeças, por favor. Senhor, renuncio toda a autossuficiência, Pai. Em nome de Jesus que eu te peço, Senhor, toma conta de minha vida. Usa como instrumento teu para falar, Senhor, a tua palavra, Senhor, como ela é para a tua igreja, Senhor. Eu te peço, prepara seus corações para receber, Senhor, tua boa semente e gere fruto, Pai. Não deixe, Senhor, que a tua semente seja roubada, Pai. Te peço, Senhor, que teu Espírito Santo venha convencer homens e mulheres, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Te peço, Senhor, que o Senhor venha trabalhar, Senhor, na mente e no coração de cada um, Pai, fazendo aquilo que a tua palavra tem para fazer, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia de mim também, para poder, Senhor, ser um vaso, um instrumento teu, Senhor, vaso de honra para ti, Senhor. Um atalaia essa noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, em Mateus 13, nós encontramos a parábola do semeador. Não peço para você abrir ainda Mateus 13, mas eu vou parafrasear o que a parábola do semeador diz. A parábola do semeador diz que um semeador, um homem saiu para semear. E ele vai e joga umas sementes. Né? Ele está jogando semente. E algumas das sementes caem à beira do caminho. Essas que caíram à beira do caminho, vieram os passarinhos, umas aves e nhau, comeram a semente. O semeador simboliza alguém que está indo pregar o Evangelho. Né? A semente simboliza a palavra.
E a ave simboliza o inimigo, né? O diabo. A pessoa que não entendeu. A semente caiu à beira do caminho. Alguém pregou a palavra, a pessoa não entendeu direito a palavra. E o inimigo foi lá, botou uma confusão ali na cabeça e roubou a semente que tinha sido semeada. O Leônidas, a internet aqui pifou, eu acho. Não? Aí, galera da internet, desculpa aí. Deus abençoe você. Aconteceu o seguinte. Ele foi e continuou semeando. Ele continuou jogando a semente. Ou seja, ele continuou pregando a palavra. Então foi outra pessoa ali. Que era uma pessoa que era um solo. Né? O solo rochoso. Uma semente que caiu no solo rochoso. Aquele solo rochoso ali, ela até começou a crescer. Mas ela não podia criar raízes. Porque o solo era rochoso. Então o que aconteceu? Aquela semente também não pôde frutificar, não pode crescer. Então, essa semente do solo rochoso é aquela pessoa que, de cara, ela aceita a mensagem, né? Ela, não, realmente, você está correto. Mas depois começa a vir as provações, as perseguições por causa da mensagem, aquela pessoa dá o fora. Quantas pessoas de cara não se empolgam, depois de a gente vê, já foi embora. Tem também aquela semente que caiu em meio aos espinhos. O semeador foi lá, jogou e caiu em meus espinhos. Essa aqui caiu em meus espinhos. As coisas desse mundo sufocaram a semente, né? A ilusão das riquezas. A pessoa que ficou iludida com as coisas desse mundo e deixou a palavra que foi pregada para trás por causa das coisas desse mundo. A ilusão das riquezas, não tendo que ficar rico, tendo que trabalhar mais e tal. E deixou a semente de lado. Ficou para trás. Mas teve uma semente que ele jogou em solo fértil. Essa semente que caiu em solo fértil, ela frutificou. Ela cresceu, se tornou uma árvore bonita e frutífera. E produziu 30, 60, 100 grãos por um. Amém? Eu pergunto, como é que está o seu coração para receber a palavra de Deus essa noite? Será que você está com o coração como um solo fértil para receber uma boa semente? Porque a diferença, a gente observa que a diferença não está na semente. A diferença está no solo em que a semente caiu. Se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se o Espírito Santo falar com você, não endureça o seu coração. Deixa que isso gere transformação na sua vida. Amém? Seja uma semente, um solo fértil, para que a semente, a palavra de Deus, entre e venha frutificar, venha transformar a sua vida, venha mudar aquilo que tem que ser mudado. Amém? Amém ou não amém? Amém. Vocês estão com sono? Tá ligado? Só tem um. Quem foi o Júnior? Foi o Lúcio. Foi o Lúcio? Tá ligado? Amém. Gente, eu estive no acampamento e nós pregamos a respeito de Jó. Quem lembra quando nós falamos de Jó? Algumas pessoas lembram. Amém. Quando nós falamos a respeito de Jó, a gente falou da ótica que a gente tem de Deus, né? Vou resumir rapidamente. A gente falou como a forma que a gente olha para Deus, né? E Jó chega lá no final do livro e diz assim: antes eu te conhecia, te ouvi falar, agora os meus olhos podem te ver. Amém? A ótica, a forma como ele olhava para Deus mudou. A forma como ele entendia Deus mudou. A forma como ele olhava para ele mesmo mudou, né? Era sobre isso que a gente estava falando quando falava de Jó. E agora eu vou falar uma outra história que a gente também vai observar, que a gente deve olhar para Deus de uma forma diferente. Sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 7, verso 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus
Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, vai amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados estão os seus pecados. Os que estavam com ela à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? Irmão, Jesus estava ali na casa do fariseu, um homem altamente religioso, que conhecia as escrituras, né? Um homem que talvez fazia muitas boas ações, certo? Um fariseu que dava oferta, que dava dízimo de tudo quanto tinha, né? Talvez fosse muito reconhecido ali na sociedade. E ele estava tomando uma refeição com Jesus. De repente chega uma mulher, invadiu o local ali, uma mulher que vai, se prostra aos pés de Jesus, começa a chorar aos pés de Jesus, a enxugar as lágrimas dela com os cabelos dela, né? E ela pega um vaso de alabastro, que era um vaso onde colocava um perfume, um unguento, né? Que era algo muito caro, talvez aquilo que ela tinha de melhor na sua casa, e ela joga ali nos pés de Jesus, ela começa a se derramar, a se quebrantar toda, né, aos pés de Jesus. O fariseu olha e pensa: se Jesus, se ele fosse profeta mesmo, né, ia saber quem é essa daí que está fazendo isso nos pés dele, né? Essa pecadora aí. Mas Jesus, sabendo o que o homem pensava, né, divinamente Jesus, sabendo o que o homem pensava, Jesus diz: olha, meu rapaz, Simão, eu tenho uma história para te contar. Tinham 2 homens. Os 2 deviam um patrão. Um devia 50 denários, um devia 500. O patrão, nenhum dos 2 tinha como pagar a dívida, né? Mas o patrão resolveu perdoar a dívida dos 2. Quem você acha que vai ficar mais contente, né? Aquele que devia mais, né? Sua resposta foi boa. Pois é, eu entrei aqui na sua casa, você não me deu um ósculo santo, era um cumprimento que Jesus tinha, dava um beijo no rosto, né? Um ósculo santo. Você não me ungiu. Mas essa mulher a pecadora, né? Ela até agora está chorando aqui nos meus pés. Ela derramou aqui o óleo nos meus pés, ela ungiu meus pés com unguento. E ele olhou para ela e disse: olha, deixa eu até ler como o tomo está certinho. Perdoados estão os teus pecados. Não me deste ósculo, ela entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. A mulher
pecadora, ela sabia que ela era pecadora. Ela sabia, todo mundo ali sabia, talvez ela fosse aquela mulher de má fama, todo mundo sabia que ela errava, que ela pecava, mas um dia essa mulher veio arrependida aos pés de Cristo. Um dia ela foi convencida dos seus próprios pecados e foi até os pés de Cristo, se derramou, se quebrantou, buscando misericórdia. Enquanto aquele fariseu achava que por ele não ser tão ruim como aquela mulher, ele não precisava fazer tudo aquilo para Jesus. E Jesus conta essa história de que dois homens tinham a dívida com o patrão. Agora eu vou te perguntar uma coisa. O fariseu poderia salvar a si mesmo? Poderia? Pelas suas boas ações? Não poderia. A mulher pecadora poderia salvar a si mesma? Também não poderia. Só que ela tinha sido convencida do seu pecado. O fariseu ainda não. Amém? Tentar salvar a si mesmo é tentar você jogar uma bolinha de tênis daqui para Nova York. Alguns podem até jogar mais longe, mas ninguém vai conseguir atravessar as fronteiras de Belém para Nova York. É impossível para o homem. Então, quando a gente não tem a dimensão de pecado, a gente não tem a dimensão de quão graves são os nossos pecados, a gente não ama Deus como deveria. A gente não reverencia Deus como deveria. A gente acha que, eu já fui na igreja uma vez por semana, tá bom, já bati meu ponto com Deus, tá tudo bem. Porque você não entendeu o que Ele fez por você. A sua visão a respeito de Deus precisa mudar. A forma como você olha para a cruz precisa mudar. A forma como você olha para você precisa mudar. Vou pegar aqui uma chave. O que essa chave significa? Ninguém ficou feliz? Ninguém ficou alegre por causa da chave? Não ficou feliz? Não. É porque você não sabe. Mas se você estivesse numas masmorras em que você estava preso por anos, quantos anos você tem? Você estava preso por 20 anos, 23 anos. Aí você está preso numa masmorra, um cadeado enorme ali, e você nunca teve a oportunidade de sair de lá, e alguém chega e te mostra a chave. Mudou? Muda? Muda. As pessoas às vezes conhecem, ouvem falar de Jesus, alguém chega e diz, Jesus te ama. Jesus te ama. Mas a pessoa ainda não foi convencida do pecado. A pessoa ainda não entendeu de onde Jesus tirou ela. A pessoa ainda não entendeu. E aí você mostra, a pessoa não entende, legal. Me ama, eu também me amo. Tem um propósito para mim, eu também tenho um propósito. Está aí a chave. Mas você ainda não entendeu, você está preso numa masmorra. Se você olha para a chave, sem saber que você está preso, a chave não vai significar muito para você. Mas quando você entende, ela passa a ter você tem uma outra visão da chave, não é verdade? Está dando para entender? Da mesma forma, gente. Se você olha para Jesus, sem ser convencido do seu pecado, você vai dizer que nem esse fariseu, Jesus está aqui, legal. Né? Aí chega alguém se quebrantando, entendeu? Se quebrantando, chorando aos pés de Jesus. Esse pessoal fanático. Esse pessoal aí, o pessoal quer viver na igreja, o pessoal agora quer saber de Bíblia. Eu não faço mal para ninguém. Eu estou fazendo coisas boas. A pessoa que ainda não teve um encontro, ainda não foi convencida do seu próprio pecado, não reverencia a Deus como Ele merece. Amém? Deus é um Deus justo. Abram comigo Salmo 7:11. Salmo 7:11. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Você fala assim, Angelim, mas eu conheço Deus. Deus é amor. Sim, Deus é amor. Mas Ele também é um justo juiz.
Ele sente indignação todos os dias quando ele olha para os pecados cometidos contra ele. Deus está indignado. Deus está irado. Um dia ele vai despejar a sua ira sobre os seres humanos. Ele vai despejar a sua ira sobre o pecado e sobre o pecador. Como assim, Eugênia? Irmãos, se alguém chega para você e diz assim, olha, estupraram crianças e esquartejaram elas. Como você fica? Você fica de boa? Ah, tá, legal, não foi comigo, tudo bem. Você fica assim? Se você ficasse dessa forma, você seria injusto. Você seria cruel. Certo? Não seria? Da mesma forma, você acha que Deus não fica indignado com os pecados? Ele fica. E não é somente, você imagina assim, se a gente, aí você pensa assim, mas Deus é amor, mas é justamente por isso, se você ama judeus, por exemplo, você ama os judeus, você vai ficar indignado com o holocausto, não é verdade? Se você ama a luz, você vai odiar as trevas. Você ama as crianças, você vai odiar que as crianças sofram. Então Deus odeia o pecado. Deus é amor, mas Ele odeia o pecado. Ele é um justo juiz. E a Bíblia diz, em Romanos 3, 23, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O que isso quer dizer, gente? Que todos nós pecamos contra Deus. Todos, o Papa, os fariseus, os muçulmanos, todos pecaram contra Deus. Nós não poderíamos nos achegar a Deus justos, justificados por nós mesmos, por nossas obras. As nossas obras, a Bíblia diz que não passa de trapos imundos diante de Deus, nós seríamos condenados. Aí você diz assim, mas a pena, porque a pena é muito severa. Né? As pessoas elas ficam uns anos pecando, mas passam uma eternidade sofrendo. Por quê? Porque pecam contra Deus. E Deus é infinito. Deus é soberano. Então vai ter um dia que Deus vai despejar a sua ira. E a gente precisa também entender isso. Deus é amor, sim, mas Deus ele é justo, Deus ele é santo. As pessoas, a Bíblia fala que nos últimos dias muitos criariam deuses de acordo com as suas cobiças, de acordo com as suas conveniências, buscariam mestres que falariam aquilo que elas querem ouvir. Você já ouviu alguém falar assim, Deus para mim é assim? Não, o meu Deus, né? Não, Deus aceita isso, mas as pessoas inventam Deus de acordo com a sua vontade. Né? E às vezes as pessoas procuram Deus que está mais parecido com o Papai Noel do que o Deus da Bíblia. Um Deus que está ali só para te dar coisas. Né? Deus, você quer bênção? Vem. Quer prosperidade? Vem. Quer carro? Vem. Aí quer renúncia, quer cruz, quer batalha. Ele também exige tudo de você. Ele exige tudo. Renúncia, luta. Mas por quê, gente? Porque a recompensa é boa. Mas antes da gente falar da recompensa, a gente precisa, como aquela mulher, entender o nosso estado. A gente precisa entender que nós todos pecamos contra Deus. E nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós jamais poderíamos nos achegar a Ele pelas nossas próprias forças. Deus também sente ódio contra obras más e contra aqueles que cometem tais obras, como falamos aqui. Deus não precisa de marketing ou relações públicas para fazê-lo politicamente correto ou para que as pessoas gostem dele. A Bíblia diz que Deus está irado e que você tem que se prostrar diante dele, de joelho, e louvá-lo pelo que ele é. Às vezes as pessoas criam um Deus que fica fácil de você gostar, porque assim, olha, Deus vai te abençoar, você vai ficar rico, venha que você vai ter as coisas. As pessoas acabam procurando Deus porque Ele pode dar, não porque temem, não porque amam, não porque conhecem. Lê comigo Romanos 1, 18.
ler? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Salmos 5:5. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos que praticam a iniquidade. O Paul Washer, ele ilustra essa forma de nós conhecermos a Deus, de nós entendermos como a gente vai amar mais a Deus, como a gente olha para as estrelas. Quando nós estamos de manhã, a gente olha para as estrelas e não vê estrela nenhuma, certo? Por quê? Alguém colocou elas no bolso? Alguém sumiu com as estrelas? Não, mas tem muita luz ali e a luz não permite que a gente veja as estrelas. Mas agora de noite, se você olhar para o céu, você vai poder contemplar as estrelas. Na verdade, da mesma forma, quando a gente olha para Deus sem entender o nosso pecado, é como aquele fariseu lá. Está aí Jesus. Mas quando a gente entende que pecou, né, aquela luz começa a brilhar mais forte. Amém? Alguém pode abrir Atos 20, 27? Alguém pode perguntar, antes de você abrir, alguém pode perguntar assim: Geni, mas João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e tal, né? Sim, Deus é amor, mas a gente precisa entender o conselho todo. A gente às vezes escolhe só aquelas partes que a gente gosta da Bíblia, né? Não, isso daqui não, como se a Bíblia tivesse... isso aqui eu não vou nem ler. Nem aquela pessoa que lê a Bíblia assim, que ela abre, isso aqui é para mim. Não, isso aqui não é não. Se ela abre uma dessa da ira, imagina. Pá! Não, isso aqui abri errado. Né? Não é Deus não. Né? Então, gente, a gente precisa entender o conselho todo. A Bíblia tem João 3,16, assim como tem Romanos 1,18. Né? Então a gente precisa entender toda a mensagem, para entender quem Deus é e quem nós somos. Abra Atos 20, 27, alguém pode ler? Pois não deixeis de lhes anunciar todo o plano de Deus. O plano inteiro, né? Não deixei de anunciar porque todo o plano de Deus. O Evangelho não é só chegar e dizer assim: Jesus te ama. Você precisa anunciar o plano todo de Deus para a pessoa entender que é pecador. A pessoa entender o quanto irado Deus está. Né? Qual seria a consequência pelo pecado e qual será. Gálatas 3, 24 a 25. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei, ela vai servir para você entender que não pode salvar você mesmo. Você vai olhar para a lei e você vai dizer: não, é impossível, eu não consigo. Né? Você não pode dizer: não, eu sou uma boa pessoa. Não, você não é.
Você não conseguiu cumprir a lei, você pecou contra Deus, né? E vai ter uma consequência. Abra comigo Apocalipse 6, 14 ao 17. O céu recolheu-lhe como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Os capitães, os reis, os poderosos da terra vão pedir para os montes: vem, esconda, para os montes cair em cima deles, porque eles não querem estar de frente com o Cordeiro, porque a ira de Deus vai ser manifesta. Mas isso também não é tão agradável de pregar, né, de ouvir, mas está na Bíblia. Está escrito que a ira de Deus vai ser manifesta contra toda impiedade. E nesse dia vai ser um dia tão terrível que os capitães vão dizer para os montes esconderem e caírem em cima dele. E vão querer que caia uma avalanche em cima dele para esconder ele de Deus. Isso é muito sério, gente. Às vezes a gente não entendeu ainda. A gente está que nem um fariseu. Por que esse pessoal está chorando? Porque eu não estou entendendo. Eu sou tão bonzinho. Não é. Você pecou contra Deus. Não, mas eu nunca matei ninguém. Amigo, aquele que transgride um mandamento da lei já transgrediu a lei toda. A lei toda. As religiões acreditam que os seus feitos vão fazer Deus aceitar aquela pessoa. Se você chegar para um judeu ortodoxo, você chegar para ele, vai perguntar: você, se morrer, vai para onde? Para o céu. Por quê? Porque eu meditei na lei do Senhor, eu fiz isso, eu dizimei, eu li a Torá, eu pratiquei boas obras, eu mereço ir para o céu. O muçulmano vai falar também: não, eu fui lá nas festas, né, que precisa ir, eu li ao meio ao Corão, eu li o Alcorão, né, eu pratiquei essas ações que eu tinha que fazer, então eu mereço ir para o céu. Mas o cristão você vai perguntar: se você morrer, onde você vai? Você vai dizer assim: eu mereço ir para o céu, eu vou para o céu. É porque eu pequei, eu transgredi todas as leis, eu pequei contra Deus, eu me afastei de Deus. Aí você vai perguntar: mas como assim? Como assim você diz que vai para o céu? Você pecou, você se afastou de Deus. Aí ele vai dizer assim: porque a minha justiça está em Jesus Cristo. Ele morreu por mim na cruz do Calvário. Ele viveu uma vida perfeita. Ele é o Filho de Deus que veio para me salvar. Agora eu pergunto: onde Deus é glorificado? Nas religiões ou em Cristo? Em Cristo. Existe uma música que diz assim: nada nas minhas mãos eu trago, somente a cruz eu me agarro. Nós não temos nada para oferecer a Deus para Ele nos salvar. Não é um ato de bondade que você vai fazer que Deus vai te salvar. Você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo. E crer em Cristo. Amém? Irmãos, eu falei sobre pecado hoje para que a gente entenda e venha amar mais a Deus. Porque às vezes a gente está acostumado a ouvir o nome de Jesus,
a ver o nome de Jesus nas placas, nos carros, né, na televisão, né, às vezes música, Jesus, yeah. Mas a gente não entende como aquela mulher entendeu. A gente não se prostra como aquela mulher se prostrou. A gente não dá a reverência que ele merece. Às vezes até em músicas, né, falando a respeito da morte de Jesus. Imagine que você tem um filho que acabou de morrer. Alguém chega e diz assim: ei, seu menino morreu, eba! Não tem a reverência que deveria ter. Quando fala sobre Jesus, sobre a cruz, como é que a gente fica? Como é que é a sua visão de Cristo? O nosso relacionamento com Deus precisa mudar. Será que a gente é como aquele fariseu? Ou a gente é como uma mulher que se prostrou aos pés de Cristo? Porque todos nós pecamos. Um pode ter pecado mais aos olhos das pessoas, outro menos. Um pode dever 500, outro pode dever 50, mas os dois não têm como pagar. Por isso que a gente observa, às vezes, pessoas que vêm do mundão assim, sabe? Que não nasceram num lar evangélico. E as pessoas se convertem, às vezes elas levam muito mais a sério, a gente observa. Porque aquela pessoa ela foi convencida do pecado. Às vezes a pessoa, sabe, que acha que não fez tanta coisa contra Deus, parece que ela vive, sabe, assim, mais ou menos. Aí Jesus chega lá, olha, fariseu, olha, eu cheguei aqui, você não me deu um ósculo, não jogou um unguento sobre mim, você não se prostrou, a mulher está até agora chorando no meu pé, ela trouxe o que ela tinha de melhor, ela se prostrou. Como é que é a forma que você vê a Deus? Meu amigo, quando ele foi para a cruz do Calvário, era pelos seus. Aquele que nunca pecou, aquele que não cometeu o pecado, aquele que era Deus. Você vai ler João. Hoje pela manhã nós estávamos conversando lá em casa, estávamos estudando a respeito da pessoa de Deus. Você observa que ele é chamado de Verbo, que ele estava com Deus desde a criação. O Verbo que estava com Deus e era Deus. Ele veio para os seus não receberam. Sabe, a luz veio, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Meu amigo, a gente só tem uma vida. Você só tem uma vida. A sua vida é breve, a sua vida é passageira. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Entrega a tua vida para o Senhor todos os teus dias. Sabe? Quanto tempo desperdiçado com coisas que vão passar. Quantas vidas olhando para as coisas terrenas, enquanto as coisas celestiais estão ali esperando você. É um momento que ele diz assim: vinde a mim, é agora. Enquanto a vida, enquanto a fôlego, ele diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, e ele clama. Mas vai chegar um momento que ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vai chegar esse momento. Então é o tempo de ir até ele, gente. E nós, pregadores, nós temos que ser atalaia. Você tem que avisar as pessoas. Quando Noé estava construindo a arca, o Senhor tinha dito para Noé: olha, vai ter um dilúvio. Naquela época nunca tinha chovido. As pessoas viviam 900 anos, viviam um monte de tempo, porque o clima era diferente, a chuva ainda não tinha caído, a atmosfera era diferente naquela época. As pessoas não conheciam chuva. E Noé construindo a arca, né? Num lugar onde não chovia. Ele lá, cortando árvore, construindo a arca e pregando: olha, gente, vai cair dilúvio aí, vai ter chuva. Vamos para a arca. As pessoas olhavam para aquele cara e diziam: não é, olha o doido, não é esse trouxa, esse cara está passando a vida toda construindo esse negócio aí, o cara ficou doido, ele pirou, né? E a Bíblia diz que as pessoas se davam em casamento, trabalhavam, estavam ali vivendo a vida delas, né? E que todo mundo estava pecando contra Deus. Não é ali: olha, gente, vai cair um dilúvio, vamos lá, vocês têm que vir comigo na arca, né? E Noé passa a vida toda construindo, obediente a Deus. E chega o dia do dilúvio, pá! Ficou só Noé, a família dele,
das esposas dos filhos dele, 8 pessoas. O mundo inteiro foi por água abaixo. E os animais, né? Ficaram com ele na arca também. A Bíblia diz que é da mesma forma na vida do filho do homem. O pessoal vai estar casando, se dando em casamento, trabalhando, né? O pessoal vivendo a sua própria vida e Deus não existe, não sei o quê, né? E a gente tem que curtir mesmo, não sei o quê, e bobeando. Aí vem o filho do homem, pá, como é que você está? A gente precisa anunciar, gente. A gente precisa pregar. A nossa família precisa conhecer a glória de Deus. A nossa casa precisa conhecer a glória de Deus. Isso não é brincadeira, gente. As pessoas não acreditarem, não é. A mensagem que você está ouvindo parece dura, parece loucura, mas a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Creia. Creia. Não é loucura. É loucura para os homens, para Deus é sabedoria. Arrependa-se, creia. Creia no Evangelho. Pregue o Evangelho. Nós temos que ser atalaia, gente. As pessoas estão se rendendo a outros deuses que não são o Deus verdadeiro. As pessoas não conhecem o Deus verdadeiro. Muitas pessoas não conhecem. Muitas pessoas procuram Deus porque Ele dá carros, porque Ele cura. Assim também muitas pessoas procuraram Jesus porque Ele estava multiplicando pão. Muitas pessoas procuraram Jesus porque Ele era diferente, porque Ele era um profeta, porque Ele estava curando. E essas mesmas pessoas que procuraram Ele por alguns motivos, estavam gritando, crucifica, solta Barrabás. Enquanto Jesus ele pregava ali, multidões seguindo Ele. Teve um dia que Ele estava na praia, as multidões seguindo Ele. Quando o sermão fica mais duro, as multidões vão embora. As multidões vão embora. O sermão está pesado, as multidões vão embora. Quando vê Jesus perdendo um monte de seguidor no Twitter, fica ali 12. Pergunta ele, e vocês 12? Vocês não querem ir embora também? Simão Pedro diz assim, quem seguiremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Um a outro, irmão. E outra coisa, a pessoa pode passar a vida inteira procurando alegria em qualquer lugar, ela não vai encontrar. A única plenitude da alegria está em Cristo. Você entende por que o apóstolo Paulo diz assim, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro? Você acha que ele estava triste com Cristo? Ele tinha entendido que estar com Cristo ia produzir para ele uma alegria muito maior do que a alegria do que qualquer coisa nesse mundo pode produzir. Estar com Cristo vai te produzir uma alegria verdadeira, um regozijo, um gozo na glória dele. Viver com Deus vai te produzir uma alegria eterna. Eterna. Você vivendo para a glória de Deus, você vai viver uma alegria verdadeira. Por que ele diz assim, olha, tudo, você olha, lê Filipenses, ele diz assim, tudo eu considero como perda, sabe? Isso tudo que você falou aí, tudo para mim é perda, é como esterco, é como nada, comparado com Cristo. Ele é capaz de renunciar a todas as coisas, por quê? Porque a alegria dele está em Cristo, o viver dele está em Cristo. Ele entendeu que a gente às vezes se contenta com pouco. O problema não é que a gente se contenta com muito, não, a gente se contenta com muito pouco. Alguém que troca Cristo por milhões está se contentando com muito pouco. Alguém que troca Cristo por sexo ilícito, que troca Cristo por droga, está se contentando com muito pouco. Porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pela mente humana aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Amém? A Bíblia diz que haverá um dia que Ele vai enxugar dos olhos dos seus todas as lágrimas, vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas já passaram.
A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas a gente precisa ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. A Bíblia diz que Ele estará com os seus todos os dias da sua vida. Ele estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. E as pessoas se contentando com pouco. Meu amigo, o inimigo ele tenta iludir. Desde Gênesis ele tenta iludir. Né? Ele tentou iludir Eva. Mas Deus tentou desmerecer a palavra de Deus. Mas Deus disse que vocês que não era para comer de todas as árvores do jardim, tentando deturpar a palavra, né? Vocês não vão morrer não, isso é papo furado de Deus. E as pessoas até hoje ainda caem nos enganos de Satanás. Não, isso daí é muito radical, Angelina, isso aí é papo furado seu. Meu amigo, não deixa que a semente que caiu no teu coração seja roubada. Não deixa a ave comer a semente que caiu no seu coração. Viva para Deus, entregue os seus dias para a glória de Deus, busque conhecer esse Deus maravilhoso e se deleite na presença do Senhor. Por que o salmista diz que na presença do Senhor a plenitude de alegria? É melhor um dia na tua presença, na tua casa, do que 1000 dias em qualquer outro lugar, porque ele encontrou alegria em Deus. Você e eu precisamos encontrar alegria em Deus, de forma que todas as outras coisas são desprezíveis, como Paulo falou. Para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Você precisa ter satisfação em Deus. John Piper tem uma frase que é muito verdade. Ele diz assim: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. A gente precisa se satisfazer em Deus, na pessoa de Deus. Amém? Você pode ficar de pé essa noite? Meus irmãos, quando nós olhamos para a cruz, depois de entender quem nós somos, eu creio que ela tem um valor diferente. Tem um gráfico, eu queria poder fazer para mostrar para vocês, mas eu vou fazer mais ou menos assim. A gente acha, antes de conhecer a Deus, né, que a gente está aqui e que Deus está aqui. Né? Deus está aqui em cima de mim, eu estou aqui. Mas chega um momento que a gente é convencido do pecado. Aí a gente vai ficando assim. Né? A gente percebe que a gente não é tão bom quanto a gente achava que era. E a gente começa a entender que Deus ele é muito maior do que a gente achava que ele era. Né? E que a gente está tão distante dele. Então quando isso acontece, a cruz, fica bem aqui, a cruz se torna algo muito glorioso para a gente. Amém? Deu para entender? A cruz une a gente com Deus. Amém? E quanto mais você conhece a Deus, mais você entende que você estava bem mais para baixo, que Deus estava bem mais para cima. Ou seja, a cruz se torna algo muito mais valioso para você. Então, quanto mais você progride na vida cristã, mais você vai entender que você estava tão longe de Deus e que Ele é muito mais santo. A Bíblia diz que nem os céus são tão puros para Ele. E a gente não poderia se chegar a Ele. Então a cruz tem que se tornar algo glorioso para você. Se deleite na presença do Senhor. Busque conhecer a esse Deus maravilhoso. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, é com temor e tremor que oramos a Ti, sabendo que sem Cristo não teríamos parte contigo. Nós glorificamos a Ti, Pai, porque o Senhor salvou miseráveis como nós, pecadores, Senhor, imundos, Pai. Tu nos lavou com sangue, Pai, do Teu Filho, que a gente entenda as Tuas verdades, Senhor.
a ponto de nossa vida ser transformada, a ponto do nosso relacionamento contigo ser mudado. Que a gente possa olhar para Ti e se deleitar na Tua presença, Pai. Que a gente tenha respeito, reverência e temor do Senhor, Pai. Porque a Tua palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu clamo pelos meus irmãos aqui, Senhor. Eu clamo que a Tua palavra, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, venha gerar transformação na vida deles também, na minha vida, Pai. Que a gente cresça, Senhor, em intimidade contigo. Que a gente busque as coisas lá do alto e pare de olhar, Senhor, para as coisas aqui da terra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode sentar. Irmãos, amanhã nós temos célula, 5h30. Oi? O pessoal também que gosta de andar de bicicleta, fica com o Rodrigo 8h30 aqui, né? 8 horas aqui no BC. Daqui o pessoal vai para o Parque do Tinga. Amanhã nós temos célula, 5h30. Nós temos 3 células. A minha célula funciona aqui no BC, né? A minha, da Jéssica, da Thay, do Estevão, do Júnior, da Jessiquinha, o pessoal da Rafa, Caterine, vocês também estão lá. Quem mais? A Brenda, amém. A nossa célula, o pessoal está em peso, né? Aqui no BC 5h30 tem a célula da Tamires, fica na Marise Barros, entre a 25 e Almirante. Quem é da célula da Tami? Levanta a mão. Ó, tem algumas pessoas, é a ABC2. E a ABC1, que é a do Rodrigo. Quem é a célula do Rodrigo? Levanta a mão, pessoal, por favor. Obrigado. Fica ali na Mauriti e Almirante Barroso. Alguém não frequenta nenhuma célula, nunca foi? Se quiser ir, orou, você pode vir para cá. Nossa, você está me devendo uma visita lá na minha. Então, se você nunca foi para uma célula, sinta-se à vontade, você vai ser super bem recebido. Em breve nós vamos estar começando os nossos discipulados também, né? Graças a Deus eu tenho recebido um material muito bacana da equipe do Hard Cry, né? do Paul Walsh. Assim, eu estou pegando uma discipulada com ele, vou passar para vocês, se Deus quiser, né? Vocês não sabem como foi esse material que foi para os adolescentes. Eu trouxe material para os adolescentes. A gente já está fazendo lá em casa, muito legal, graças a Deus, começando a fazer uma reunião em casa também, né? É interessante isso também, vocês fazerem reunião com os familiares, se for a célula, reunião familiar, sabe? Deus é glorificado nisso, você chama a sua família para ler a palavra, para orar junto, né? Coloque Cristo na sua casa, que Deus esteja dentro do seu lar também, amém? Que o reino dele seja, que o nome dele seja glorificado na sua casa, né? Você é convidado para ver a célula aqui. No domingo nós vamos ter missões urbanas. Se você quiser levar a sopa para os moradores de rua conosco, né? Eleição não vai ter sopa. Na semana que vem você vem. Mas domingo à noite, culto normal, às 7 horas da noite. Oi? Outra coisa, mostra que é legal. Gente, nós estamos numa campanha aqui no BC. Aqui, deixa aqui. A gente está numa campanha aqui no BC para a nossa construção. Daqui não é para tomar dinheiro de ninguém, a gente vai prestar conta de tudo, mas a gente quer quebrar aqui, porque graças a Deus nossa igreja está lotada, amém? Graças a Deus, e a gente pretende multiplicar nossas células, amém? Então nós, entre as células, estamos fazendo uma campanha para nós conseguirmos o dinheiro e quebrar isso aqui, expandir o templo, né? Então as nossas ofertas vão ser destinadas hoje para a construção. E outra coisa, você também tiver ideia, sabe, se quiser, o pessoal quando vai fazer formatura, né? O povo que vai se formar, tem festa de formatura uma noite, às vezes a festa é meio sem graça ainda, né? Não tem nem coxinha, né? Uma noite. O pessoal consegue os 100 mil reais, depois eles não conseguem os 8 mil, né? Para quebrar isso aqui. E se você tiver alguma ideia, de vender cremosinho, falar com aquele teu tio que é rico, né? Dá uns 50 reais aí pra gente conseguir esse valor, né? Que vai ser uma bênção. Sozinho, uma só pessoa não consegue, né? Nem só.
nem só uma célula, mas se todo mundo correr atrás, a gente consegue, amém? Quem que está disposto a ajudar? Amém? Glória a Deus. Vamos correr atrás, encher essa casinha aqui. E outra coisa, olha, Rafa. Eu tenho umas coisas lá na cantina, como todos os bombons lá. Olha, a Rafa trouxe um monte de coisa aí pra cantina. Ao invés de você ir comendo batistão, come aqui que você vai estar ajudando. Entendeu? E outra coisa, está fazendo 2 anos do nosso ponto de encontro, né? Então, glória a Deus. E nós vamos orar, né? E a gente vai cantar o parabéns, né? A gente vai orar, depois a gente vai cantar o parabéns. Não, vai orar, vai ofertar e depois vai cantar o parabéns. Eu vou convidar o Estevão hoje para orar aqui pelas ofertas. E... Amém, igreja. Nesse momento agora a gente vai ofertar para a casa do Senhor. Sabemos que é uma missão muito importante aqui que Deus deu ao nosso pastor Geli, e que para quem tem a oportunidade de começar a vir no BC quando a era só um ponto de encontro, o que é hoje, o que Deus tem para fazer ainda como igreja, é assim, é só ter a visão de Deus que a gente consegue ver algo sobrenatural, né? Também falou, não é só uma pessoa que vai conseguir isso, a gente precisa de toda a igreja, toda uma união, e essa é a hora de nós mostrarmos aí a nossa solidariedade, nossa fé, né, através da nossa oferta, amém? Vamos ofertar por causa do Senhor, abaixar aí nossas cabeças e agradecer. Pai querido, Pai amado, Senhor, neste momento, Senhor, consagro, Senhor, a Ti, Senhor, todas as ofertas, Senhor, venha abençoar, Senhor, a cada um, Pai. Cada um possa dar aquilo conforme o seu coração, Senhor. Pois sabemos, Senhor, que isso tudo, Senhor, é para a Tua honra, é para a Tua glória, é para o Teu ministério, Senhor, aqui na terra, Deus querido. Venha abençoar, Senhor Deus, este projeto, Senhor, de ampliação aqui, Pai, do BC, Senhor. Vem em nome de Jesus para fazer o Teu mover, Senhor. Às vezes podemos achar, Deus querido, que é difícil, que é impossível, mas o Senhor é o Deus do impossível, Senhor. Você é capaz, Senhor, de tornar, Senhor Deus, este ponto de encontro, Senhor, esta igreja, de algo muito grande, algo sobrenatural, onde nós não poderemos contar a quantidade de pessoas fazendo parte aqui do teu poder, do Teu ministério, Senhor. Venha abençoar essas ofertas, Pai, e eu consagro em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Você pode contribuir. O pessoal pode vir colocar pode vir botar na casinha. Toca a musiquinha da oferta. Pode deixar na casinha. É ofertar com alegria aqui na nossa casinha do BC. Você não tem vergonha não, pode vir. Amém, gente. Bora ficar de pé para cantar parabéns. Bora pro PC, bora. Rapidinho, gente. Gente, só antes da gente cantar os parabéns, né? Eu preciso fazer um agradecimento aqui. Eu queria agradecer a Deus por toda a equipe, sabe? Todos os membros aqui da igreja, o pessoal que já está há mais tempo, o pessoal que está chegando agora, sabe? Sem vocês,
como é que a gente faria isso aqui tudo? O Senhor chamou vocês para trabalharem aqui, né, para glorificar o nome dEle e fazer parte dessa grande comissão que Ele está fazendo. Amém? Então eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Eu não vou falar o nome de todo mundo, você pode esquecer alguém, né? Mas eu sei que tem gente que também não está aqui. Se você está vendo na internet, cara, Deus te abençoe. Você não receba a recompensa de mim, mas do céu. Amém? Amém. Cadê as crianças? Chama lá a criançada. É o Diego também. Beth, chama. Beth deve estar aí lá no MCM. Nossa missionária. Bora, criançada. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de parabéns pra você nessa data querida, muitas Que hora, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Quem diz amém, dá um abraço. Amém. Diego, ela tá bem. Thank you.